O espetáculo A Luta é uma adaptação do livro chamado Os Sertões. É um livro escrito pelo Euclides da Cunha. Euclides da Cunha foi um jornalista que foi para a Guerra de Canudos para poder documentar a Guerra de Canudos. Né? Há um tempo atrás, os jornalistas iam às guerras para documentar o que estava acontecendo ali e fazer jornalismo para o resto, para o mundo entender o que estava se passando. Como hoje a gente vê, né, os jornalistas de guerra indo às guerras para poder trazer para a gente o que tem acontecido lá. E o Euclides da Cunha foi a pessoa que foi à Guerra de Canudos, que aconteceu na Bahia, em 1880, 1890, terminou em 1897, portanto, cento e poucos anos. Ó, a Drica é jornalista também. Então, a minha peça, A Luta, é inspirada no texto Os Sertões, do Euclides da Cunha, que era um jornalista, que relatou a Guerra de Canudos. O Euclides da Cunha também fala sobre o sertanejo, o ser humano que vive no sertão brasileiro, né, nas entranhas da nossa terra, né, do nosso Brasil tão poderoso. E fala também da relação do sertanejo com a terra, né, a terra que provê, né, e a terra também que promove guerra. Então são três partes do meu espetáculo. Eu começo falando sobre a terra, né? A terra do sertanejo. A terra é uma metáfora para falar da terra de todos nós, de onde a gente existe. Né? Depois eu falo sobre o sertanejo, sobre o ser humano, o indivíduo, né? O indivíduo e a relação dele com a terra. E depois eu entro profundamente relatando a Guerra de Canudos, que foi uma guerra onde Antônio Conselheiro, um personagem lá do interior da Bahia, né, que se dizia religioso, ele começa a juntar pessoas pelo sertão, dizendo que as pessoas precisavam lutar contra a recém-república no Brasil e lutarem a favor da monarquia, porque foi um momento onde o Brasil está deixando de ser monarquia e se tornando república. E Antônio Conselheiro diz que os republicanos eram os demônios, né, e a monarquia era a salvação. E ele vai juntando pessoas ali no interior do Nordeste, as pessoas da Bahia, pessoas simples, humildes, e ele vai fazendo o que alguns religiosos hoje em dia fazem, né? Trazendo essas pessoas para dentro da igreja. Acho que vou falar alguma besteira. O Antônio Conselheiro vai criando um grande rebanho de pessoas que o Euclides da Cunha chama de fanáticos religiosos. O Euclides da Cunha vai criando um grupo de fanáticos religiosos que fazem de tudo para que o Brasil deixe de ser república e volte a ser monarquia. E esse exército de fanáticos do Euclides da Cunha são palavras do próprio Euclides da Cunha, não são minhas palavras. Esse exército de fanáticos do Antônio Conselheiro começa a causar um alvoroço ali em Canudos, uma região que tem na Bahia. E isso começa a chamar a atenção da República, né? Chama a atenção de Salvador, chama a atenção do Rio de Janeiro, e aí o Brasil começa a mandar exército republicano lá para Canudos para combater esse grande fanatismo que começa a preocupar a República, porque isso pode tomar conta do Brasil. E aí começam sucessões de guerra, onde o exército dos fanáticos do Antônio Conselheiro conseguem vencer, vão vencendo a República, né? Eles iam para as guerras rezando, cantando, homens, mulheres, crianças, né? Seguidores de Antônio Conselheiro, e aí você tem um exército poderoso, genuinamente de alguns fanáticos ali no interior da Bahia, chefiados pelo Antônio Conselheiro. O negócio fica tão forte, tão poderoso, que o governo, né, a República, a recém-república, precisa organizar sucessivos investimentos de guerra contra o Antônio Conselheiro. Acontece que o negócio fica sério, mas o exército lá dos fanáticos do Antônio Conselheiro, eles são derrotados, né, pelo general, pelo Marechal Bittencourt, né, em 5 de setembro, né, em 5 de outubro de 1897, encontram o Antônio Conselheiro morto. Ele estava enterrado lá em um dos casebres de barro que tinham em Canudos. Ele é decapitado, morto e decapitado, né? E aí ele começa, né, no interior do Brasil, começa a se espalhar uma ideia de que ele foi um grande herói brasileiro, por conta da resistência, né?
Só que o Euclides da Cunha traz uma outra versão, né, de que o Antônio Conselheiro não seria um herói, né? Ele conclama um exército de dezenas de milhares de pessoas, onde as pessoas se matam por ele, né? E cria-se uma ideia de herói brasileiro, e Euclides da Cunha, quando a gente lê, a gente vê que não é tão bem um herói assim. E também nem a República foi tão heróica assim. Foi um massacre, uma batalha sangrenta, onde dezenas de mulheres, crianças e homens e soldados perderam as suas vidas, né? Mas é importante a gente pensar que o espetáculo que eu trato, a luta, eu não tomo partido nem da República e nem do Antônio Conselheiro. Assim como o Euclides da Cunha, eu apenas informo essa guerra. Mas é um espetáculo importante, a história do Conselheiro, da República, a história de Os Sertões. É muito importante porque a gente está falando de construção de identidade brasileira. O próprio Euclides da Cunha diz que quando ele chega na guerra e começa a relatar aquilo, ele sente que tem alguma coisa diferente na construção da nossa identidade, né? E isso é muito rico, né? Muito poderoso. Como eu digo ao final do espetáculo, a gente sabe muito de Shakespeare, de Chekhov, de Molière, né? Que são dramaturgos não brasileiros, né? Todo mundo conhece uma peça do Shakespeare, né? Romeu e Julieta, Macbeth, mas a gente sabe pouco sobre a construção do nosso país. E é um espetáculo que trata de construção da nossa identidade, para a gente olhar para trás e entender de onde a gente vem, para melhorar o que somos agora e melhorar ainda mais o futuro.